Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E nessa edição especial de domingo, CONAI 2014. Vocês estão investidos de uma condição muito especial. Vocês estão investidos como participantes efetivos e protagonistas dos destinos da educação em nosso país. Imperdível, depois do intervalo. Olá, bom dia! Você sabe o que é Conferência Nacional de Educação e que a sua segunda edição estava ocorrendo na semana passada? Debate sobre a educação entre professores, especialistas, pesquisadores da área de educação foram assuntos desse evento. A Conferência Nacional da Educação CONAI é um espaço democrático aberto pelo poder público e articulado com a sociedade a fim de que todos possam participar do desenvolvimento da educação nacional. Nessa segunda edição, realizada de 19 a 23 de novembro em Brasília, o CONAI teve como tema central o Plano Nacional de Educação na articulação do Sistema Nacional de Educação, participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração, e contou com a presença da Presidenta da República, Dilma Rousseff. Essa conferência se realiza à luz desse momento em nosso país, à luz dessa convicção de que a educação é o caminho fundamental do nosso país. Essa conferência, tenho certeza, vai dar grandes contribuições para que nós possamos avançar nessa tarefa histórica e transformadora que é garantir que esse país seja cada vez do tamanho dos nossos sonhos. O evento, coordenado pelo Fórum Nacional de Educação, foi precedido várias etapas, dentre elas conferências livres e conferências municipais, intermunicipais, estaduais e do Distrito Federal, com o objetivo de garantir a participação da sociedade nas discussões relativas à melhoria da educação nacional. Nós estamos na terceira etapa da Conferência Nacional de Educação, que é a etapa nacional. Foi precedida, portanto, das conferências municipais, intermunicipais e conferências estaduais de educação, além das conferências livres, virtuais e presenciais. Com a participação dos 4 segmentos da educação brasileira, os profissionais de educação, os gestores, os pais, os estudantes e os setores que atuam na educação brasileira, né, em todo o Brasil. A conferência acontece num momento importante, por quê? Porque o PNE foi sancionado, foi aprovado pelo Congresso, foi sancionado, e agora nós temos a responsabilidade de fazer a implementação. Então nós temos várias regulamentações para serem feitas e temos as metas para serem, como é que se diz, implementadas, as metas e estratégias. Além disso, nós precisamos, o mais rápido possível, aprovar os planos estaduais e municipais. Então, uma conferência como essa, que mobiliza todos os segmentos de todos os estados, de vários municípios brasileiros, pode dar um impulso muito grande para que nós possamos fazer os planos municipais e os planos estaduais de educação. Para continuar o debate democrático sobre a educação, a segunda edição do CONAI 2014 contou com 7 eixos, sendo eles: eixo número 1, o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação, organização e regulamentação. Eixo 2, Educação e Diversidade, Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos. Eixo 3, Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável, Cultura, Ciências, Tecnologia, Saúde e Meio Ambiente. Eixo 4,
qualidade da educação, democratização do acesso, permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem. Eixo 5, gestão democrática, participação popular e controle social. Eixo 6, valorização dos profissionais da educação, formação, remuneração, carreira e condições de trabalho. Eixo 7, financiamento da educação, gestão, transparência e controle social dos recursos. Por se tratar de um espaço singular, democrático de debate sobre educação, a Conferência Nacional de Educação e todas as suas etapas preparatórias foram abertas à colaboração de todos, profissionais da educação, gestores educacionais, estudantes, pais, entidades sindicais, científicas, movimentos sociais e conselhos de educação, entre outros. O CONAI 2014 contou também com a programação intensa, colóquios, plenários e debates relevantes para o desenvolvimento da educação brasileira. Desde a realização da primeira CONAI em 2010 até essa segunda CONAI em 2014, nós temos aí um exemplo de participação popular muito grande. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, nós temos aqui hoje representados todos os estados da federação, o Distrito Federal, todos os segmentos da educação, professores, pais, gestores, estudantes, todos os representantes, tanto da iniciativa pública como da iniciativa privada, de movimentos sociais, movimentos do campo, movimento indígena, movimento quilombola, representação dos direitos dos negros, dos deficientes, de toda a diversidade. Então, como diria o nosso ex-presidente Lula, acho que nunca na história desse país foi feito um evento tão democrático como nós estamos vendo aqui hoje. Para alcançarmos essas metas previstas, é necessário a contribuição da iniciativa privada. As escolas particulares, as universidades particulares, estão oferecendo uma quantidade de vagas que eu creio que nós conseguiríamos, através disso, superar essas necessidades. Logicamente que existe aí uma discussão hoje aqui no CONAI sobre a questão da regulação do ensino superior, da expansão do ensino superior privado. Nós estamos contribuindo e achamos que ao final nós teremos aí grandes contribuições aprovadas por essa conferência em relação a esse tema. Os principais desafios são mesmo voltados para a qualidade do ensino, né? Para a qualidade do aluno que a gente recebe no ensino superior, no caso, que é por onde eu falo, né? E a qualidade do aluno que a gente entrega à sociedade formado para esse mercado de trabalho. Então, buscar o desafio dessa qualidade num momento que eu vejo que a educação está passando, o cenário da vida, a sociedade, né? Com o incentivo das tecnologias, esse mundo, essa transição das formas de se comunicar, entender esse perfil desse novo aluno que nós temos, o perfil desse professor, né, que precisa estar atualizado e contextualizado dentro da sociedade. Esse eu acho que é o principal desafio na educação. É isso aí, nossa equipe esteve na segunda edição do CONAI 2014 e conversou com Antônio Carlos Caruso, que é conselheiro do Conselho Nacional de Educação na Câmara de Educação Básica. Acompanhe. A CONAI, ela representa neste momento um passo muito importante na articulação dos educadores em torno de determinados princípios, determinados pontos de vista que estiveram presentes na reunião da CONAI de 2010, que estão presentes no Plano Nacional de Educação e que aqui serão objeto de discussão. Portanto, eu vejo dois grandes frutos desta conferência. Primeiro, uma articulação, um encontro político, portanto, muito importante que os educadores se encontrem para debater os rumos da educação. E segundo, fornecer subsídios para regulamentar o Plano Nacional de Educação, que é um plano que nós temos aí com 10 anos para cumprir e para melhorar a educação no nosso país. Nós já vemos aí uma série de mobilizações, de ações concretas, né? Por exemplo, nós já estamos hoje com alguns organismos do MEC propiciando condições para que as secretarias municipais e as secretarias estaduais organizem os seus planos. As secretarias municipais e estaduais têm 1 ano para fazer os seus planos de educação, o que eu acho um grande avanço, porque eu acho que um dos fracassos do plano anterior foi que ele não chegou ao município, ele não chegou ao estado. Agora as secretarias estaduais e municipais têm 1 ano para fazer isso.
Nós temos outras metas que têm 2 anos, por exemplo, discutir a questão dos conteúdos básicos, a questão das diretrizes curriculares do ensino superior. Enfim, nós temos uma série de aspectos aí que poderão ser objeto de atenção. E, fundamentalmente, a questão da meta que diz respeito ao financiamento, que nós demos um grande salto. Eu acho que o Plano Nacional de Educação precisa ser muito comemorado, precisa ser celebrado, porque nós passamos de quase 5 e pouco por cento do PIB para quase 10%, para 10% do PIB a ser atingido nos próximos anos. Isso significa mais dinheiro para a educação, com o que a gente poderá avançar muito mais em termos de qualidade. Bom, depois do intervalo tem mais CONAI 2014. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação, e na segunda edição do CONAI 2014, a nossa equipe conversou também com o coordenador da Comissão de Mobilização do Fórum Nacional de Educação, Paulo Egon. A CONAI é um dos fatos que fazem parte da história do Brasil e é uma dos encontros mais relevantes que a gente pode construir na nossa história. Porque em 1930, naquela década, teve o movimento dos pioneiros, que foi um movimento muito importante. Considerando-se toda uma construção da educação nacional, considerando-se a participação da sociedade da forma como está acontecendo, e se a gente observar que em 2010 nós tivemos 450 mil delegados que discutiram nos estados, e em torno de 4 milhões de pessoas que de alguma forma se envolveram, agora nós temos quase 800 mil delegados que discutiram nos estados. E que, na verdade, que vieram aqui decidir delegados nacionais 3.500 que estão previstos. Então, considerando-se a construção coletiva com todas as entidades da sociedade representativas nacionalmente, com a participação também do governo, e considerando-se as deliberações tomadas de forma tão coletiva, com tantas contribuições, eu considero isso um fato único na nossa história. Eu me sinto, assim, privilegiado, profundamente privilegiado, em fazer parte da construção de um novo país. Nós estamos com as nossas mãos, todas as brasileiras e brasileiros que quiserem, estão participando, nós estamos construindo um país, um novo país. Agradeço muito pelo convite que vocês fizeram, pela oportunidade que eu tive a ter essa minha comunicação, na verdade, uma fala com vocês que estão me ouvindo desse intervalo de aula. Acho que até essa chamada intervalo de aula é muito bonita também, porque o intervalo de aula, ele existe entre as aulas, ele existe de um dia para outro, e ele existe nas nossas vidas. Nós sempre estamos envolvidos com a educação. E o nosso repórter Bruno Haringel também esteve na segunda edição do CONAI 2014. Veja só. A segunda edição da CONAI, em 2014, abre espaço para novas discussões, participação de novos grupos e minorias em assuntos relacionados à educação. Conversamos com professores e outros profissionais envolvidos nesse processo e quisemos ouvir deles quais as metas da educação brasileira para 2015. Isso é muito importante para a sociedade brasileira como um todo, ainda mais nós, povos tradicionais, quilombolas, ao qual represento aqui, a qual buscamos uma política afirmativa muito mais forte na região quilombola do nosso país, onde os profissionais de educação precisam ter uma formação mais voltada pela cultura da África, que inclusive existe em lei, mas muitos municípios do interior, no Brasil como um todo, desconhecem isso e não aplicam a lei da cultura africana nas escolas. Então a gente precisa defender um pouco o povo quilombola e eu vejo isso muito na conferência. Então a conferência desse ano tem possibilitado uma oportunidade única de que nós possamos discutir e colocar a possibilidade da implementação da lei nas escolas. Eu penso que a segunda CONAI tem refletido uma mobilização que tem acontecido nos estados, no sentido da busca de uma educação realmente inclusiva e que valorize a diversidade. Nesse sentido, as minorias vêm sendo contempladas, não sei se contempladas, mas vêm sendo, tem
tem se feito ouvir, ninguém está dando voz a elas estão buscando os espaços e tendo voz. Então, acho que um dos grandes passos dessa CONAI é esse. Esse é um espaço muito positivo que tem gerado discussões, e aqui é o controle social. Então, aonde você tem a oportunidade de discutir, de falar ao governo o que você quer. Então, a oportunidade da sociedade civil ter falar assim, olha, nós pensamos construir a educação por essa linha. Nós queremos que seja visto de outra forma. Então, é uma grande oportunidade que a sociedade brasileira como um todo tem de vir falar com o governo, que é o controle social, aqui a representar pela Conferência Nacional de Educação. Isso é uma indicação de que a educação tende à pluralidade. E nossa equipe conversou também com Arlindo Cavalcante de Queiroz, coordenador da Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização do Fórum Nacional de Educação. Dois grandes desafios que a gente enfrenta nesse debate da CONAI 2014. O primeiro é a distribuição e compartilhamento de responsabilidades. Então, é preciso que não só tenhamos metas nacionais, mas também que seja atribuídas responsabilidades com a implementação das metas nos municípios, nos estados, governo federal e no Distrito Federal. E isso ocorre através da elaboração dos planos, seus planos decenais de educação. Então, o momento de elaboração dos planos é um momento também de compartilhamento de responsabilidade, de definição de responsabilidade de cada ente. E tudo isso requer que se faça de forma participativa, ouvindo a sociedade, ou seja, articulação entre as esferas de governo e articulação entre governo e sociedade civil. É importante que esse momento agora instale um clima em que com a capilaridade que tem, o Brasil todo está aqui, que mobilize, o processo de elaboração e aprovação dos planos correspondentes. Um plano solteiro, sozinho, um Plano Nacional de Educação, ele não vai mudar a realidade educacional se você não tiver todo o país orquestrado com os planos correspondentes. Planos articulados ao Plano Nacional de Educação e planos que, com essa conferência, passam a receber esse efeito de uma grande mobilização nacional para melhorar a educação nacional. Então, torna-se assim a CONAI 2014 um instrumento de Estado, um espaço de Estado, e hoje, não com a comissão organizadora provisória, mas também com um Fórum Nacional de Educação, que é a comissão organizadora da CONAI, de caráter permanente, que não só organiza a conferência, mas também acompanha as deliberações da conferência. Bom, o CONAI 2014 trouxe aí um debate intenso sobre educação. E no próximo bloco você confere um compacto com a presidente Dilma Rousseff. Não saia daí. Voltamos ao programa Intervalo de Aula e hoje especial CONAI 2014 e agora imperdível a fala da presidente Dilma Rousseff que nossa equipe do programa Intervalo de Aula traz para você. Eu quero cumprimentar a cada participante, mulher e homem, dessa segunda Conferência Nacional de Educação, CONAI 2014. Cumprimento aqui a cada um dos participantes, porque vocês estão investidos de uma condição muito especial. Vocês estão investidos como participantes efetivos e protagonistas dos destinos da educação em nosso país. Nós sabemos que esse é um evento histórico para a educação e a democracia brasileira. Aqui, cerca de 4.000 pessoas, de todos os cantos do nosso país, de norte a sul, leste a oeste, estão reunidas nessa 4ª Conferência Nacional para debater e para esboçar
os caminhos da educação brasileira. Quais caminhos e que caminhos nós devemos seguir nos próximos anos? Nós sabemos que em regimes democráticos, regimes verdadeiramente democráticos, não formalmente democráticos, mas verdadeiramente democráticos, as políticas relevantes para a população podem e devem ser debatidas diretamente com a sociedade. A educação é hoje a prioridade das prioridades, a número 1 do nosso modelo de crescimento com inclusão social. A educação é o duplo caminho para a manutenção da redução da desigualdade e para a entrada no mundo do conhecimento, da pesquisa científica e tecnológica e da inovação. Este deverá ser o ponto de partida para as mudanças curriculares dos ensinos fundamental e médio, tornando-os mais eficientes para a formação cidadã e aproximando-os do mundo do trabalho. Com a Base Nacional Comum, poderemos também construir os novos currículos do ensino superior, ponto fundamental para a formação dos novos professores. Eu não me canso de afirmar, e acredito que para isso os 75% dos royalties e os 50% do Fundo Social do Pré-Sal serão fundamentais. Para o quê? Para o fato de que a base da educação de qualidade é a valorização do professor, tanto na sua formação, quanto também no seu salário. Esse é um desafio inadiável que, dentro das regulamentações, nós vamos ter de considerar. Que desafio? O desafio da valorização do professor. Eu conto com vocês para podermos continuar construindo um projeto de Estado que tenha na educação a sua base, um projeto que tem como princípio os valores da participação democrática dos diferentes segmentos, uma educação consolidada e pautada na qualidade. Como disse o nosso grande brasileiro e grande educador Anísio Teixeira, o grande idealizador da escola pública no Brasil. Anísio Teixeira disse: sou a favor de uma educação voltada para o desenvolvimento, que realmente habilite a juventude brasileira à tomada de consciência do processo de autonomia nacional e a aparelhe para as tarefas materiais e morais do fortalecimento e construção da civilização brasileira. É, portanto, com esse princípio, com essa orientação do maior dos educadores, que cunhou a frase educação sem privilégio, educação para todos, que nós queremos enfatizar que essa conferência se realiza à luz desse momento em nosso país, à luz dessa convicção de que a educação é o caminho fundamental do nosso país. Essa conferência, tenho certeza, vai dar grandes contribuições para que nós possamos avançar nessa tarefa histórica e transformadora que é garantir que esse país seja cada vez do tamanho dos nossos sonhos. Bom, o nosso programa fica por aqui, mas o debate sobre educação não se encerra. Espero vocês no próximo domingo.
Oferecimento Faculdade Araguaia.